Olá! Fechando Outubro Rosa, vamos falar novamente sobre o câncer de mama, que tem grande incidência em mulheres e também nos homens. Acompanhe! Esse é o Vozes da Saúde, programa produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde e também para você que gosta de saber sobre saúde e bem-estar. Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal para saber de outras novidades do canal. Neste programa, nós convidamos a enfermeira pós-graduada em urgência, emergência e saúde mental, a Natália Rúbia Mariano. Ela vai falar sobre câncer de mama, um tema da mais alta importância para todas as mulheres, mas também para vocês homens, já que há uma incidência grande de câncer de mama também nos homens. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada. Eu acho que esse tema que a gente vai falar é um tema muito importante e que não tem que ser tratado só no mês de outubro, né? O mês de outubro é um marco para o câncer de mama, para a saúde da mulher, mas é um tema que eu acho que a gente tem que abordar constantemente. Sim, é verdade. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Imagino. Nós que agradecemos. E é verdade, né? O outubro está no final, mas isso não significa que nos outros meses do ano as mulheres devam não se atentar à sua saúde, tanto com relação ao câncer de mama, quanto ao colo de útero, não é verdade? Certeza. A nossa saúde tem que ser a nossa prioridade, né? Sim. E tem que ser prioridade o ano inteiro, não apenas no mês de outubro. Verdade. Natália, me diga uma coisa, como é que estão as estatísticas em relação ao câncer de mama? Olha, os números previstos, estimados, né, pelo INCA para 2024 é de mais de 76 mil novos casos. Então, são números muito altos ainda. É muito complicado a gente falar numa porcentagem exata, mas é um número que assusta. Mais de 76 mil novos casos previstos para 2024 é um número muito grande. E como que o Brasil está em relação ao resto do mundo? Olha, eu acredito que a gente está bem, né, comparado aos outros países também. O que falta muitas vezes é mais informação. Mais informação sobre como fazer o diagnóstico precoce, como cuidar da saúde, porque o que a gente precisa é isso, informação. E é o que eu acho que falta muitas vezes, para a gente ter um cenário um pouco melhor sobre a questão do câncer. No mês de outubro é muito falado do câncer de mama feminino, mas a gente tem também o câncer de mama masculino, né, que poucas pessoas sabem e que acaba sendo muito negligenciado, porque você não ouve falar tanto sobre isso. O número é menor? Mas existe, né? E é muito engraçado porque quando a gente faz pesquisas, a porcentagem de casos em homem é menor, mas a mortalidade do homem é maior do que o da mulher. Por falta de prevenção? Exatamente, porque quando o homem descobre, já está no estágio mais avançado da doença. Então, mesmo o número de casos no homem sendo menor, a taxa de incidência de morte acaba superando as mulheres. E qual que é a recomendação no sentido de fazer a prevenção, tanto para a mulher quanto para o homem? Uma coisa que as pessoas confundem muito, né, e que isso é uma mudança que a gente teve até recente, é que o método de diagnóstico precoce que nós devemos estar fazendo é a mamografia e o exame clínico das mamas. O exame clínico das mamas é diferente do autoexame. Hoje em dia a gente não utiliza mais o autoexame das mamas como método de diagnóstico precoce. Por quê? Foi comprovado que não tem interferência no número de casos de mortalidade, porque o que acontece? A mulher ela tem que ter o hábito de se conhecer, de se tocar. Como ela não tem o hábito de se tocar e se conhecer, ela não sabe o que é normal do que é diferente. Porque eu vou fazer o autoexame em mim. Se eu nunca me toquei, eu não sei o que eu já tinha e o que eu não tinha. Né? Então ela dava ou uma falsa sensação de segurança, fiz o exame das mamas, não tenho câncer. Mas eu não fiz corretamente, eu não fiz no período correto. Ou então eu fiz, de repente eu achei um nódulo, alguma coisa que eu considero anormal e meu Deus, eu tô com câncer. E às vezes é uma coisa que eu já tenho há anos.
né? Então hoje a gente precisa se atentar para a mamografia e o exame clínico. O exame clínico nada mais é do que a palpação da mama, mas realizada por um profissional da área da saúde. Então essas são as formas da gente fazer um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a porcentagem de cura. E com qual idade, em que fase esses exames devem ser feitos? A mamografia a gente preconiza de 50 a 69 anos, que na verdade é a taxa que o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele traz pra gente, que é a idade onde as mulheres têm maior chance do desenvolvimento do câncer de mama. Então pode-se fazer antes? Pode, mas eles trazem pra gente essa faixa etária de 50 a 69 anos, e a não ser para as mulheres que já têm histórico familiar, que tem mãe que teve câncer, a avó, parentescos próximos, porque a gente fala assim, tem histórico familiar, tem minha tataravó. Não, a gente vai considerar sua mãe, suas tias, suas avós, né? Quanto mais distante o parentesco, a gente acaba não considerando mais. O exame clínico das mamas, a gente pode começar a fazer já a partir dos 35 anos. Hoje a gente teve um relato de uma moça que tem um histórico na família, mas ela tem 21 anos. Aí ela falou, mas eles não fizeram mamografia. Ela ainda não está na faixa etária para a gente fazer isso. A partir dos 30 anos, de 25 a 30 anos, a gente já vai começar a investigar de uma outra forma por conta do histórico familiar. Mas hoje a maioria da população, a faixa etária é de 50 a 69 anos para mamografia, e o exame clínico das mamas a gente pode começar a fazer a partir dos 35 anos, 40 anos, porque isso é um método que ele não é invasivo. Então, numa consulta com o ginecologista, ele já pode fazer esse exame clínico que a gente faria em casa. Sim. Mas é importante a gente continuar fazendo o autoexame, não para diagnóstico precoce, mas para a gente conhecer o nosso próprio corpo. Sim, e muitas vezes pode ser no autoexame Sim. que você descubra algum nódulo. Pode ser aí que levante alguma suspeita, Isso. né? E aí vamos ao médico para a gente verificar. Porque toda vez que a gente tem uma suspeita, a gente precisa investigar. Às vezes a gente palpa e fala, eu acho que não é. Mas a gente precisa sempre de uma opinião de um especialista, de um médico, para a gente poder ter certeza do diagnóstico. E quanto mais cedo, mais fácil o tratamento e mais eficiente, não é? Exatamente. A gente tem a questão do BIRADS, né, que é o estadiamento do câncer. Então, quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo se inicia o tratamento. Geralmente a gente consegue, não precisa já partir para um procedimento muito agressivo, é que depende muito do tipo de câncer. Mas tem câncer que, quando descoberto no início, não precisa se fazer uma mastectomia total. A gente faz a retirada só do nódulo com uma margem de segurança, ou faz uma quadrantectomia, que é a retirada apenas de um quadrante da mama. Então, quanto mais cedo a gente descobre, tudo se torna mais fácil. E os tratamentos evoluíram ou continuam sendo os mesmos? Então, a gente teve grandes evoluções com relação ao Isso é tratamento. importante. Até mesmo quando a gente fala em quimioterapia, as medicações hoje em dia, elas causam menos reação. Uma coisa que as pessoas acabam falando, né? Eles tratam a quimio de acordo com a cor. Mas a cor não significa a eficácia da quimio. A cor é apenas a cor relativa a uma medicação. Sim. O que vai falar de eficácia, de ser mais forte ou mais fraca, é o medicamento que está sendo usado, não especificamente a cor. A cor. Que as pessoas associam assim, a verde é mais fraca, a vermelha é mais forte, mas isso é apenas a coloração. O que define de fato é o princípio ativo que está sendo utilizado na quimio. E fora a quimio, a gente tem outros tipos de tratamento hoje. A gente tem imunoterapia, hormonioterapia, tem a radioterapia infra, que a gente faz. Ela não é muito utilizada, mas é quando a gente joga as ondas de raio-x diretamente no tumor. Então, durante o procedimento cirúrgico, é um equipamento que o médico ele utiliza e ele já dispara diretamente no local. Só que não pode ser utilizado em todos os tipos de câncer. Então, tem essas coisas que precisam ser, essas situações que precisam ser avaliadas, né? O tipo de câncer para o tratamento adequado. Mas hoje nós temos vários tratamentos que são mais novos, mais modernos e que, de certa forma, não causam tantos efeitos colaterais nos pacientes. Sim. E hoje muitas mulheres usam silicone. Isso dificulta o diagnóstico? Olha, o que dificulta muitas vezes é o fato da mulher não fazer a mamografia. Porque quando ela tem o silicone, ela pensa assim, faço mamografia ou não faço mamografia? Tem a dúvida? Sim, porque, mas vai colocar numa máquina onde vai vir uma placa de compressão e como que vai fazer?
Mas dá sim para se realizar a mamografia em mulheres que têm a prótese de silicone. O profissional que vai fazer o exame vai ser informado e vai fazer o procedimento de uma forma que seja possível fazer o exame sem danificar a prótese. Mas o importante é, independente de qualquer coisa, a gente precisa fazer os exames. Né? E não só no caso da prótese de silicone, mas muitas vezes as mulheres têm medo de fazer a mamografia por conta da dor. Eu vou fazer e vai doer. Mas a gente precisa fazer, porque isso pode salvar a sua vida. É um incômodo que é passageiro, né? Exatamente, e que é extremamente importante, né? Sim, porque... E uma outra questão é, e se eu descobrir um câncer? Então, muitas vezes a mulher, ela não vai porque ela já fala assim, e se eu descobrir? O que eu vou fazer? Se você descobrir, você vai fazer o tratamento e você vai ter chances de ser curada, né? É melhor a gente tentar do que a gente simplesmente falar, eu não vou por o medo do resultado. Mais do que isso, né? Melhor a gente tentar no começo, a gente cuidar no começo, do que esperar a situação ficar mais complicada. Chegar a um ponto onde muitas vezes acaba se tornando irreversível. Até de precisar da mastectomia total, que é uma coisa que causa muita preocupação nas mulheres. Né? Eu acho que falar de câncer de mama para uma mulher é tirar a sua identidade. É verdade. Porque quando a gente pensa em mulher, algumas coisas são muito marcantes, entre elas a mama e o cabelo. Né? E quando você recebe um diagnóstico de câncer de mama, tá agindo diretamente nisso. Então a primeira coisa que você pensa, vou perder meus seios e vou perder meu cabelo. Então é como se a gente perdesse a nossa identidade. Então acho que todo diagnóstico de câncer é ruim, mas para a mulher o diagnóstico do câncer de mama é muito impactante. Porque mexe muito com a nossa autoestima. Existem alguns sintomas, alguns sinais que a mulher deve ficar atenta para pensar, olha, preciso procurar o médico? Sim. Isso, claro, tirando a necessidade de anualmente estar fazendo preventivos. Os principais sintomas é o surgimento de nódulos, né? Abaulamento na mama, alteração da cor, a alteração da pele. Então a pele ela fica com aspecto de casca de laranja. Ela tem alterações na textura, na coloração, a inversão do mamilo. Então o mamilo, de repente, ele inverteu, né? Ele retraiu, isso também é um sinal. Eliminação de secreção pelas mamas também é um sinal de alerta. Então esses são os principais sinais que a gente fala, que são sinais de atenção. E esses sinais é tanto na mulher quanto no homem. Então, o câncer de mama no homem é os mesmos sinais que a gente tem que avaliar. E acaba sendo até mais fácil, porque como o tecido mamário do homem é menor, a gente consegue perceber nodulações de uma forma mais fácil. Agora, vamos assistir ao depoimento de uma profissional, uma analista de RH, a Sabrina Draghi, que passou por um momento muito delicado na vida. Ela já estava com um bebê recém-nascido quando ela notou um nódulo. Mas vamos ouvi-la. Em novembro de 2021, eu realizei um exame preventivo e descobri um nódulo no meu seio esquerdo. Naquele momento, eu perdi meu chão, eu só pensava em coisas ruins, mas eu tentei buscar conforto e um pouco mais de entendimento com pessoas que já tinham passado por isso. Claro, além também de conversar com o meu ginecologista e tentar seguir o melhor caminho. Eu precisei realizar o acompanhamento durante 6 meses, né? Cada 6 meses repetir os exames para acompanhar a evolução do nódulo. Eu engravidei e durante a minha gravidez nós notamos que o nódulo havia crescido de tamanho. Porém, como existem muitos hormônios envolvidos, o meu ginecologista falou que realmente o nódulo poderia crescer e que eu precisaria esperar após o parto para analisar ali se o nódulo cresceu ou não, se ele diminuiu, que era bem provável que ele diminuísse. Quando minha filha estava com 4 meses, eu ainda amamentava e eu realizei novamente o exame, o ultrassom, para poder ver o tamanho do nódulo e detectamos que o nódulo havia crescido mais um pouco. Então eu fui submetida a um procedimento de biópsia, que graças a Deus foi constatado que o nódulo era benigno. Então eu indico a todas as mulheres
que realizem, mantenham seus exames preventivos, seus exames de rotina em dia, façam o autoexame. É muito importante vocês detectarem isso precocemente. Talvez se eu não tivesse feito os exames de rotina e esse nódulo fosse maligno, meu caso poderia estar muito grave hoje. Eu vivenciei uma experiência que foi muito marcante na época que eu trabalhei com um médico ginecologista, que nós recebemos, né, no consultório uma mulher acompanhada do marido. Ela já tinha um filho e ela estava grávida, e o sonho dela era ter uma menina. E aí nesse dia ela tinha ido para fazer o ultrassom pra gente ver se conseguia ver o sexo do bebê. E eu costumo dizer que ela foi do céu ao inferno, porque ela falou pra gente: eu senti um nódulo na mama, dá pra gente dar uma olhada? Aí a gente fez o ultrassom, descobrimos que ela estava grávida de uma menina, e em seguida a gente teve a suspeita de um câncer de mama. Não deu pra gente fechar o diagnóstico ali, mas ela já foi referenciada pro oncologista. Ela estava no final do primeiro trimestre da gestação, e aí foi meio que tudo deu muito certo, porque a químio poderia ser iniciada após o final do primeiro trimestre. Então eu falo que foi os 9 meses mais longos que eu acompanhei de uma gestação, porque eu acompanhei do começo ao final. Então, todas as vezes que ela chegava, ela fazia químio, depois ela ia fazer ultrassom para ver se o bebê estava bem, porque após a químio o bebê não mexia. Então, foi um período muito difícil. E foi uma história que teve um final feliz, graças a Deus. Ela teve a filhinha dela, não pôde amamentar, passou alguns meses, não lembro se foi 1 mês ou até menos após o nascimento. Ela fez mastectomia total com esvaziamento ganglionar bilateral, né? Mas hoje ela tá bem, a filha dela tá bem. A gente tinha muito medo de ter alguma complicação devido à quimioterapia para a criança, então a criança já era acompanhada intraútero por conta dessas questões que poderiam acontecer. Foi na época do Covid, ela teve que ficar um período longe do filho, porque ele teve que sair da escola. Depois, mais próximo ao final mesmo da gestação, ela não podia mais ter contato com ele, porque como a imunidade dela estava muito comprometida, se ele tivesse alguma infecção, ele poderia passar para ela e isso poderia acabar sendo um problema. Então foi uma gravidez extremamente tumultuada, mas que teve um final feliz. Hoje a família tá bem, ela tá bem, maravilhosa, a filha dela super saudável, uma família feliz. Então, aí a importância, né, da gente fazer um diagnóstico precoce. E olha a sorte da Sabrina, né, que no final o nódulo dela era benigno, então ela conseguiu passar tranquilamente por esse processo, mas né? Eu falo que a partir do momento que a gente tem a suspeita, até a gente ter a confirmação, é benigno, é maligno, é um cisto, é um câncer, a nossa cabeça fica, né, a mil. É que nem quando uma mulher recebe o resultado da gravidez. A hora que ela recebe o positivo, naquele momento ela já se considera mãe. E quando a gente recebe um resultado de uma suspeita de um câncer, pode ser e pode não ser. Mas esse período da possível descoberta até o resultado é aterrorizante. Aterrorizante, Acho que essa é uma palavra que resume, ainda mais na situação dela, né? Com um bebê recém-nascido. Sim. Você falou da mastectomia, a gente conversou já um pouco antes sobre essa questão. Como é que estão as técnicas de reconstrução da mama? Já estão bem evoluídas, não estão? Sim, e é um direito, né, da mulher. Tem um decreto, não me recordo agora o número exato do decreto, mas tem um decreto onde fala que, por lei, a mulher ela tem direito à reconstrução mamária no SUS. Pode ser no momento onde já é feita a mastectomia, mas se não for possível, ela pode fazer assim que estiver apta para fazer. Porque muitas vezes não é possível fazer no mesmo momento da remoção da mama. Então precisa se esperar um período para depois fazer a reconstrução. Essa paciente nossa, quando ela fez a mastectomia total, ela não conseguiu fazer no momento, então ela usou uma técnica onde eles colocaram como se fosse um balãozinho, e esse balão ele era inflado constantemente, porque ela retirou musculatura e tudo mais, então não dava para colocar a prótese em seguida. Então precisou ir dilatando um espaço para depois conseguir fazer a prótese. Aí a hora que chegou no limite que ela queria, no volume, que os médicos e ela tinham entrado num acordo, aí ela partiu para a cirurgia de reconstrução. E também acho que vale a pena a gente falar
que se a mulher não quiser fazer a reconstrução, tá tudo bem também. Também, né? Porque as pessoas tendem a julgar quando a mulher ela não quer reconstruir a mama. Mas muitas vezes para ela, toda vez que ela olhar no espelho e ver aquela cicatriz, ela vai lembrar que ela venceu o câncer e que ela teve uma nova chance de vida. Com certeza. Que ela nasceu novamente. Então tem mulheres que não optam por não fazer a reconstrução, e aí tem um sutiã que a gente tem, que você coloca como se fosse uma prótese dentro desse sutiã. Então, esteticamente, quando ela tá com ele, você não percebe diferença. Sim. Então, acho que a gente também tem que entender as mulheres que optam por não fazer. A gente tem técnicas aí inovadoras, a gente tem tatuadores que eles têm grupos que eles fazem mutirões para fazer o mamilo, né, em formato de tatuagem, porque às vezes esteticamente, fisicamente ela tá bem. Quando a gente olha ela com roupa, normal, mas na hora que ela se olha no espelho, como é a aceitação dela, do corpo dela, das mudanças que o corpo dela sofreu. Então a gente também precisa pensar nisso, né? Hoje as técnicas são muito mais avançadas, os resultados são muito melhores do que antigamente, e a gente também tem essa questão. Tem as tatuagens que eles fazem de mamilo e tem as mulheres que acabam optando por não fazer e carregam essa cicatriz com orgulho, né? E eu acho que a gente tem que pensar que tá tudo bem elas não quererem, mas também está tudo bem se ela quiser refazer, porque cada pessoa é um ser único, com uma personalidade única, com ideias únicas, então ela precisa avaliar o que é melhor para ela, né? Como ela vai se sentir bem. É ela. Exatamente. Ela tem que ser a prioridade. Isso, a prioridade, né? Mas vamos falar um pouquinho só de prevenção. Além dos exames preventivos, quais conselhos você daria para as mulheres e também para os homens, né? Em relação ao câncer em geral, né? Não só ao câncer de mama. Eu acho que são os cuidados com a saúde de um modo geral. Atividade física, alimentação, qualidade de vida. Às vezes a gente trabalha tanto, mas não tem problema. O importante é o tempo que a gente tem. Sim. Ele tem que ser de qualidade. Não tem problema a gente trabalhar uma carga horária de 12 horas, desde que a gente tenha um tempo de qualidade pra gente, desde que a gente se coloque como prioridade. Então acho que os conselhos são esses: se colocar como prioridade, ter um estilo de vida o mais saudável possível, fazer exames de rotina, cuidar da sua saúde, né? Não só no mês de outubro, não só no mês de novembro, mas de uma forma geral. Né? E se perceber qualquer alteração, ir atrás, investigar, e principalmente os homens, porque para o homem é um tabu cuidar da saúde. Sim. Né? Como se ir ao médico fizesse menos homem. Eu até brinquei falando com o pessoal, falei assim, pelo contrário, ir no médico significa que ele vai ser mais homem, porque ele vai viver por mais tempo, ele vai cuidar melhor da saúde dele. Com certeza. Né? Então acho que é isso, é cuidar da nossa saúde, é se atentar para os sinais que o nosso corpo dá, fazer os preventivos adequadamente e ter uma vida saudável. E sempre nos colocar como prioridade. Eu sempre digo que o que nos torna doentes não é trabalhar muito, né? É trabalhar com estresse, com raiva. Exatamente. Um trabalho que não seja prazeroso, né? A gente tem que buscar aquilo que a gente gosta de fazer e um ambiente de trabalho saudável, não é verdade? Isso é extremamente importante, né? Sim. E principalmente quando você faz o que você gosta. Você fazer o que você gosta é prazeroso. Sim. Para você. Então, às vezes você fica 12 horas trabalhando, mas como você está fazendo o que você gosta, não é cansativo. E se o ambiente é saudável, é melhor ainda. Se torna prazeroso. A gente fica mais tempo no trabalho do que muitas vezes em casa. Então tem que ser um ambiente acolhedor, tem que ser um ambiente saudável, para que dessa forma a gente consiga produzir melhor e ser feliz no nosso local de trabalho. É verdade. Nós temos um outro depoimento que eu gostaria que você assistisse, que é de uma médica, a doutora Graziela Fernandes, que lutou e venceu o câncer. Legal. Vamos ouvi-la. Graziela, você podia contar um pouco de quem é você, da sua história, do seu trabalho? Depois a gente poder falar um pouco da questão do câncer. Eu sou a Graziela Jesus, sou formada há 22 anos como ginecologista obstetra. Dentro da minha especialidade, né, eu tive a experiência de palpar um nódulo
E esse nódulo eu não acreditava ser maligno, porque eu não tinha antecedente nenhum em casa, achava que comigo não ia acontecer. E esse nódulo começou a crescer na mama direita, e foi aonde eu falei, preciso acho que fazer o exame de rotina para ver, né? O anterior estava tudo bem, e quando eu fui fazer o exame, eu deitada fazendo ultrassom, eu já comecei a ver a imagem, e dali eu falei, tô com câncer de mama. Só que era só da mama direita. Em 2 dias eu comecei a fazer todo o protocolo, né? Porque a característica da imagem realmente era para câncer. E ali foi descoberto que também tinha na esquerda, era mais profundo, e só se diagnosticou por exames, ainda bem, porque o que chamou a atenção foi o que eu palpei, da direita, e da esquerda foi diagnosticado pelos exames. E dali a batalha começou, foi uma batalha difícil. Isso aconteceu há 7 anos. Há 7 anos, que eu tive com 39, estava para completar 40 anos. E aí, o que aconteceu depois com você? Eu tive que tirar as 2 mamas, né? Eu fiz uma adenomastectomia bilateral e eu fui muito bem amparada pela minha família é muito unida. E isso daí que me deu força, porque tem hora que a gente quer desistir, porque a primeira impressão que vem é que você vai morrer, né? Mas a autoestima baixa também. Muito, muito. Você se vê, você pensar, meu cabelo vai cair, os cílios vai cair, a sobrancelha vai cair, porque é aquela imagem que a gente tem do câncer, você só fica nessa imagem, você não pensa na cura, né? Você pensa só na tragédia. E hoje a gente vê aí o índice de cura, né, do câncer em si. Então... Isso por causa do diagnóstico precoce. Sim, sim. Que a mulher... Diagnóstico precoce. Natália, a Graziela foi uma guerreira, né? Com certeza. Venceu a etapa e sabemos que a mulher, depois que teve um câncer, ela precisa continuar se cuidando, né? Esse é um processo que todas que tiveram câncer, tiveram esse diagnóstico, precisam continuar fazendo regularmente exames, não é isso? Sim, com certeza. Graças a Deus o resultado foi positivo, né? Ela tá bem hoje. É importante a gente frisar que receber um diagnóstico não é uma sentença de morte. Isso. Muitas vezes a gente associa dessa forma, né? Receber um diagnóstico de câncer é uma sentença de morte. E não é. A gente tem tratamento, a gente tem vários casos onde a gente tem a cura e a gente precisa sim continuar se cuidando, continuar fazendo nossos exames. A gente tem um acompanhamento, né? Não é assim, retirei o câncer, eu estou curada. Existe todo um processo, existe toda uma continuidade de tratamento e eu acho que não tratar apenas a doença, mas tratar também a nossa mente. Porque a mente sofre muito com tudo isso. E não é, o resultado de câncer não afeta apenas a pessoa, ele afeta toda uma família. Porque é marido, é filho, é pai, é mãe, todo mundo vivencia aquela doença junto. Mas a gente tem ela aí para mostrar que vale a pena lutar, desistir não é uma opção, né? Eu acho que a gente tem que tentar todas as nossas opções, porque existe a chance da cura. Né, existe a chance de você continuar a ter uma vida. A gente tem vários depoimentos, várias histórias de pessoas que tiveram câncer, superaram o câncer e hoje vivem super bem. Sim. Mas sempre tem que ter aquele cuidado, sempre tem que ter aquela atenção. Não é porque você se curou de um câncer que isso te impede de ter outros focos. Isso pode acontecer. De repente, após 3, 4, 5 anos, pode surgir um novo foco. E é uma nova luta, uma nova batalha. E é uma coisa de cada vez, né? Não dá pra gente já pensar, tô vendo aqui, mas o que vai acontecer amanhã, como que vai ser depois? Eu costumo dizer que é um dia de cada vez, é uma batalha por vez, uma vitória por vez. Sim, hoje nós temos suporte psicológico adequado, né? Voltado para casos assim. Então as pessoas, não só quem tem o diagnóstico, como a família, precisa buscar esse apoio, né? Sim, exatamente. É muito importante porque a família toda sofre. Sim, né? E não dá pra gente também
ser hipócrita e falar que todos os casos a gente tem cura. A gente sabe que existem casos onde, infelizmente, a gente não consegue obter o resultado que a gente espera. E aí, nessas situações, também é muito importante o apoio psicológico para a paciente e para a família. Porque é um momento difícil, é um momento onde ninguém quer que aconteça, mas a gente tem que pensar e proporcionar para essa paciente e para essa família que, independente de qual for o desfecho, que ele aconteça da melhor forma possível. Quando a gente tem um paciente com um diagnóstico que não é o que a gente espera, né, um prognóstico que a gente não quer, eu escutei numa reportagem uma coisa que me marcou muito, não é quanto tempo de vida você tem, é como você quer viver o tempo de vida que você tem. Porque a gente sabe que tem a cura, que a maioria dos casos consegue atingir isso, mas também existem alguns casos que, infelizmente, a gente não consegue. E aí eu acho que a questão é essa, não é quanto tempo essa pessoa tem, é como ela quer viver o tempo que ela tem. Eu acho que a gente precisa olhar para esse lado também, para que esse tempo ela viva sem dor, mas de uma forma intensa. Porque a morte, ela é uma passagem e ela vai chegar para todo mundo. Sim. Mas como que eu quero que ela chegue? Como eu quero viver a minha vida até este momento? Como eu quero... Uma outra frase que eu escutei assim, a hora que a morte chegar, ela vai me encontrar sorrindo. E isso foi uma pessoa com câncer que falou, e ela está em cuidados paliativos, né? E ela falou assim, quando a morte chegar, ela vai me encontrar sorrindo e de salto alto. Então, eu acho que é isso, né? É como ela quer viver até esse momento deste encontro dela com a morte. Às vezes a gente precisa começar a olhar com outros olhos para essas coisas, para essas questões. Natália, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Eu acho que todo mundo recebeu orientações, dicas da máxima importância para guardar e seguir, lembrando que os exames preventivos devem ser feitos todos os meses, todos os anos, todos os meses a gente tem que ter essa preocupação, não é esperar o outubro rosa, né? Mas também lembrando da importância deste mês, que é um mês onde todas as organizações se atentam e ajudam a lembrar que é importante a gente fazer os exames preventivos. É um mês onde a gente acaba tendo vários mutirões, né? Então, onde a gente consegue atender um número maior de mulheres. Mas sim, é importante a gente se cuidar, é importante a gente fazer os preventivos anualmente e estar atenta aos sinais que o nosso corpo dá pra gente. É isso mesmo, Natália. Olha aí, pessoal, nós devemos nos cuidar todos os dias. Como a Natália falou aqui durante todo o programa, deu dicas valiosas para todas nós. Então, se você gostou deste programa, não se esqueça, se inscreva no canal, aperta o sininho para você ficar sabendo de outras novidades, porque a Natália já está convidada para voltar aqui em outra oportunidade. Até mais!